A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, eu sou o presbítero Tiago Luiz Pereira. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a Bíblia. Estamos falando do Antigo Testamento e agora chegamos no quarto bloco do Antigo Testamento, que são os livros proféticos. Os livros proféticos, eles abrangem desde o profeta Isaías e vão até o profeta Malaquias. Dentro dos livros proféticos, nós destacamos duas classes dos livros proféticos. Primeiro classe são os profetas maiores. Profetas maiores não é porque eles eram maiores em estatura, não era porque eles eram maiores na sua patente, na sua importância, mas maiores devido ao seu conteúdo literário, pelo período que mais passaram também profetizando. Então, dentro dos profetas maiores, é claro que tem os menores, nós vamos falar daqui a pouco, mas os maiores incluem Isaías, Jeremias, Daniel e Ezequiel. Isaías, ele é considerado profeta messiânico, é um dos profetas que mais falou a respeito do reino do Messias. O livro de Isaías também traz muitas profecias de juízo para Israel, que era uma nação que estava pecando contra o Senhor nosso Deus, mas também traz a restauração de Deus. Também em todos os livros proféticos, eles trazem tanto uma mensagem de juízo, de julgamento para Israel, como também para Judá. Lembramos que tinha Israel, reino norte, e Judá, reino sul. Então, desses profetas, uns vão profetizar ao reino norte, uns vão profetizar ao reino sul, uns vão profetizar sobre todo o Israel, mas também profecias de julgamento contra as nações gentias, nações más, ímpias, que eram altivas contra o Senhor nosso Deus, que também haviam maltratado tanto o reino norte como o reino sul. Então Isaías, ele profetiza a Israel, ele também traz uma mensagem de julgamento como de restauração, não somente para Israel, como também para as nações inimigas. Então o livro de Isaías é um livro bem denso, bem grande, a qual nos deve maior atenção ao estudarmos. A sua teologia é uma teologia muito linda, porque fala do reino messiânico. Temos o livro do profeta Jeremias, e junto com o livro do profeta Jeremias está ligado a Lamentações de Jeremias. Então o livro de Jeremias vai falar do chamado de Jeremias, vai falar como o povo de Israel estava rebelde contra Deus, como o povo de Israel estava afastado de Deus, e Deus levantando profetas, Deus dando profecias na boca de Jeremias sobre o juízo, mas Israel não deu atenção a Jeremias, as palavras de Deus. E aí Jeremias, ele passa por todo esse contexto antes do cativeiro, ele vê o cativeiro e após o cativeiro. Então o livro de Jeremias fala das profecias, como o povo estava rebelde. Terminando o livro de Jeremias, fala sobre a invasão de Nabucodonosor. E no livro agora das Lamentações de Jeremias, é um lamento de Jeremias sobre tudo o que aconteceu, como o povo deu as costas para Deus. E ele então lembra de quem era o povo de Israel antes e quem é Israel depois, como as coisas pioraram, as consequências vieram. Então o livro de Jeremias e Lamentações de Jeremias tem esse pano de fundo. Depois nós temos o profeta Daniel. Daniel agora é um profeta que está vivendo durante o cativeiro, tanto o babilônico como depois os medos e persas. O livro de Daniel conta a leva de Nabucodonosor, de todo ali o pessoal de Judá, a Babilônia. Fala também uma boa parte histórica de Daniel, os seus 3 amigos, os livramentos que Deus lhe concedeu ali na Babilônia e também no reinado medo e persa, na época de Dario. Então o livro de Daniel, no finalzinho, mais à frente, melhor dizendo, eu creio que a partir do capítulo 7, vai falar a respeito
das visões de Daniel. É aonde torna esse tom profético, as visões de Daniel a respeito do futuro, a respeito dos tempos do fim, e tem uma grande conexão com Apocalipse. Agora, o livro também de Ezequiel. O livro de Ezequiel também fala do chamado de Ezequiel. Ele profetiza no período do cativeiro e ele traz uma mensagem também de exortação a Israel, traz também mensagem de juízo às nações e também sobre a restauração de Israel ou do povo de Israel. Então aqui nós finalizamos os profetas maiores. Lembramos que maiores é devido ao período extenso das suas profecias e de seus escritos. Agora tem a segunda classe, que é a classe dos profetas menores, que pega então o profeta Oséias e vai até o profeta Malaquias. Os profetas menores também, não é porque eram menores em estatura e nem menores na sua importância, mas menores devido ao período que profetizaram e menores no sentido dos seus escritos literários. Nós temos o profeta Oséias, que foi um profeta chamado por Deus, que foi chamado por Deus para casar-se com uma mulher chamada Gomer. E ali Gomer traía Oséias e Oséias recebê-la de volta. Era um sinal, era Deus querendo dizer ao seu povo que eles eram como Gomer, pessoas, um povo que estava traindo Deus, mas todavia o amor de Deus era grande sobre eles. Deus os julgaria, mas também os restauraria. Quase todos os profetas, eles têm essa conotação de juízo, mas também de restauração. Da mesma forma o profeta Joel, que profetiza num período de crise em Israel, uma nuvem, uma praga de gafanhotos havia devastado toda a terra e o povo estava lamentando, chorando. Então Joel, ele é chamado por Deus também para chamar ao povo ao arrependimento, para que o povo possa desfrutar das bênçãos de Deus, de um profundo avivamento e restauração. Temos o profeta Amós, que também é chamado pelo Senhor. Ele era um profeta que ele diz que era boieiro e cultivador de sicômoros. Amós, ele é um profeta do Senhor que profetiza ao reino de Israel. Tem ali muitas visões que fala a respeito do profeta Amós. É um livro profético também, muito bom de se estudar e tem grandes lições que nós podemos tirar para as nossas vidas. Assim também tem o profeta Obadias. Obadias, ele já tem também uma conotação um pouco diferente, porque a sua profecia se dirige exclusivamente para Edom. Então, Obadias, ele traz uma mensagem de juízo para Edom, e Edom vem ali da descendência de Esaú, os descendentes de Esaú, e também tem uma mensagem de juízo e restauração para Israel. Temos também o profeta Jonas, que é chamado profeta fujão, mas cumpriu com a missão que Deus havia dado depois de ter desobedecido, de ter passado pela tempestade, e Jonas vai pregar ao povo de Nínive. Também tem uma conotação de juízo, mas eles se arrependem, Deus os perdoa e Deus então trata esse algo com o profeta Jonas. Todos somos importantes para Deus e aqueles que se arrependem de seus pecados podem ser restaurados e perdoados pelo Senhor nosso Deus. Temos também o livro do profeta Miqueias, que também é um profeta considerado profeta menor, chamado por Deus. Ali temos mensagens também de juízo, de restauração, tem visões também da parte de Deus. Temos também o profeta Naum. Esse profeta chamado Naum, ele foi também chamado para profetizar juízo sobre Nínive. No caso de Jonas, Jonas profetizou juízo e eles se arrependeram. Mas agora no caso de Naum, Naum está declarando o juízo de Deus sobre a cidade de Nínive, que era a capital da Assíria, e como isso seria cruel para eles. Assim como eles eram cruel com os outros, eles receberiam juízo da parte de Deus. Temos o profeta Abacuque, que é um livro também profético muito lindo, a qual Abacuque ali está como um sacerdote.
intercedendo diante de Deus pelos pecados de Israel. Ele recebe a notícia da parte de Deus que os babilônicos julgariam a Israel. E Abacuque ele fica transtornado com aquela palavra, então ele vai orar, ele vai clamar ao Senhor, ele diz: ouvi a tua palavra e temi. Aí ele diz o famoso versículo, a famosa exclamação, dizendo: aviva, ó Senhor, a tua obra. E no meio dos anos notifica, aviva a sua obra, faze conhecida a sua obra. Então Abacuque ele clama ao Senhor por um avivamento, por uma restauração da parte de Deus, e finaliza ali o seu livro falando que, independente do que acontecesse, ele se alegraria no Senhor, a sua fé permaneceria no Senhor, independente das circunstâncias. Depois nós temos o livro do profeta Sofonias, caminhando também para o final, o profeta Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, Ageu e Zacarias vai falar a respeito do retorno do povo de Israel. Ali fala eles encorajando, quando eles voltaram do cativeiro babilônico, eles edificaram ali um altar ao Senhor, querendo construir o templo. Houve oposição por parte dos samaritanos, mas então eles ali voltaram, edificaram, e Ageu e Zacarias foram incentivadores para que o povo de Israel construísse o templo de Deus. E uma mensagem de conforto, de exortação, de consolo, encorajamento aos líderes, Zorobabel e também o Josué. Temos também aqui o profeta Malaquias finalizando os livros proféticos, que é o último profeta do Antigo Testamento. Malaquias, ele vai falar, profetizar agora no período dos persas. E ali Malaquias, ele é levantado por Deus para poder profetizar contra Israel e contra os sacerdotes que estavam banalizando o culto a Deus. O povo havia caído numa religiosidade, estava fazendo as coisas por fazer, sacrificar por sacrificar, e Deus não quer que nós sejamos meros religiosos. Ele quer que nós tenhamos um coração voltado a Ele, sirvamos de todo o coração, porque esse é o resumo dos livros dos profetas. Os livros proféticos nos traz a lição que devemos obedecer ao Senhor, amá-lo de todo o coração e temê-lo, porque Ele nos quer bem, Ele quer o seu bem, Ele quer te abençoar, Ele quer te salvar, mas é necessário nós voltarmos para Ele, nós consagrarmos nossas vidas ao Senhor para desfrutarmos de suas bênçãos. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.